Convido agora Sua Excelência, Senhor Deputado Francisco Campira, respeitado mandatário do povo, ter a palavra. Senhora Presidente da Assembleia da República, digníssimos senhores deputados, meus pares, digníssimo senhor Provedor de Justiça, caros concidadãos. Permitam-me que, a partir desta magna sala da Assembleia da República, dirija-me especialmente para o Presidente e líder da RENAM, o excelentíssimo senhor Afonso Macás Marceta de Acama, o meu Presidente e o Presidente de todos nós, vencedor das eleições realizadas em 15 de outubro de 2014. A Excelência, receba os meus mais profundos e sinceros cumprimentos. Aos cidadãos da província de Sofala, o meu círculo eleitoral, vão as minhas saudações. Digníssimo senhor Provedor de Justiça, o informe que aqui foi prestado por Vossa Excelência, ao abrigo do artigo 257 da Constituição da República, contraria claramente com o preceituado no artigo 258 da mesma Constituição, considerando que este informe não transmitiu fielmente ao povo moçambicano os princípios da independência e imparcialidade plasmados no ponto número 1, que refere, e passo a citar: o Provedor de Justiça é independente e imparcial no exercício das suas funções, devendo observância apenas à Constituição e às leis, se atendermos ao facto de, do mesmo, ser muito lacônico e apresentar informações pouco profundas. Digníssimo senhor Provedor de Justiça, o informe refere que a Provedoria só divulgou e promoveu trabalhos em 36 distritos, atendeu 700 pessoas e recebeu 220 processos de abril a 2014 a março de 2015. O país é constituído por 158 distritos e apenas 36 distritos foram visitados pela Provedoria de Justiça, o que corresponde a 22% da cobertura realizada no terreno por esse órgão, não se justificando, atendendo ao facto da Provedoria de Justiça ter um orçamento de funcionamento de 12.210.970 meticais, acrescidos de 4.010.200 meticais para a cobertura de subsídios, ajudas de custo dentro e fora do país, para bens e serviços, dotou-se de 7.850.770 meticais e sendo reforçado por mais 2.812.994 meticais e 11 centavos para garantir o pagamento de renda das instalações do Gabinete do Provedor, seguros e outras despesas. Atendendo a estes valores, nos parece que a Provedoria de Justiça poderia muito bem cobrir mais distritos e atender a mais peticionários e auscultar mais entidades públicas. Entendemos que o trabalho de divulgação e promoção da Provedoria de Justiça, que é um órgão de resgate e apoio ao cidadão desfavorecido, poderia ser mais amplo se a Provedoria de Justiça fizesse uma maior divulgação do papel da instituição, definido pela Constituição da República. Há várias experiências de uso de parte de poucos fundos do erário público com mais resultados dentro desta magna Casa do Povo. Digníssimo senhor Provedor de Justiça,
O informe não espelha com profundidade aspectos relativos à dupla atribuição de terras pelo Estado e pelos municípios, pois este fenômeno é bastante corrente em todo o território nacional. Mais ainda, o informe não reflete nada sobre um dos grandes conflitos de terras que os moçambicanos estão a viver. Referimos-nos ao Pro-Savana, por exemplo, que põe em conflito a administração pública e os cidadãos residentes naquelas áreas. A Constituição da República de Moçambique, no seu artigo 109, diz, e passo a citar: 1. A terra é propriedade do Estado. 2. A terra não deve ser vendida ou por qualquer outra forma alienada, nem hipotecada ou penhorada. 3. Como meio universal de criação de riqueza e do bem-estar social, o uso e aproveitamento da terra é direito de todo o povo moçambicano. O artigo 103 refere que a República de Moçambique, define a agricultura como base de desenvolvimento nacional e que o Estado garante e promove o desenvolvimento rural para a satisfação crescente e multiforme das necessidades do povo e o progresso econômico e social do país. O negócio que o governo estabeleceu do Pro-Savana põe em causa os camponeses e as populações residentes nas províncias de Niassa, Cabo Delgado e Nampula, abrangidas por este megaprojeto agrícola, estão a criar conflitos entre estes e os futuros gestores dessas áreas, pois a lei de terras estabelece que qualquer que seja o interessado em explorar uma determinada terra agrícola, o investidor deverá fazer a consulta à comunidade, o que não aconteceu, tendo as populações ficado surpreendidas pela decisão tomada pelo governo. Por outro lado, a lei de terras não pode entrar em conflitos com a lei consuetudinária, que estabelece que os cidadãos nativos numa determinada região não devem ser expropriados das suas terras. O artigo 111 da mesma Constituição estipula que na titularização de uso e aproveitamento da terra, o Estado reconhece e protege os direitos adquiridos por herança ou por ocupação, salvo havendo reserva legal ou se a terra tiver sido legalmente atribuída a outra pessoa ou entidade. O que estamos assistindo hoje é a negociação entre o governo e os agricultores de maior poder financeiro e econômico, em que estes recebem doates em detrimento dos nativos. Pensamos que o governo deverá atribuir o doate aos nativos daquela região e de outras para salvaguardar as suas áreas de exploração agrícola e os seus direitos de uso e aproveitamento de terras, concedendo-lhes os doates. A nível dos municípios particularmente, os conflitos não são para menos, uma vez que muitos destes têm estado em permanente conflito, considerando que os secretários dos bairros e os membros dos conselhos consultivos são responsáveis de grande parte dos negócios ilícitos de venda de terras. Digníssimo Senhor Provedor de Justiça, o ponto V.3, que versa sobre a modernização, eficiência e eficácia, refere que notam-se esforços no sentido de implantar nas instalações públicas a rede eletrónica do governo, o denominado GovNet, uma plataforma de comunicação que interliga os computadores do setor público através de infraestruturas nacionais das telecomunicações, permitindo vários benefícios, como a comunicação permanente entre as instituições do setor público, maior aproximação entre o setor público e os utentes, cidadãos, dentre outros benefícios, mas, na verdade, os cidadãos têm se queixado a miúdo vezes pelo facto de não terem acesso às leis, diplomas ministeriais, BRs, Boletins da República, e outros meios de consulta e informação que acharem pertinentes obter por esta via, contrariamente ao que o informe nos dá. Nos parece que esta situação é negligenciada propositadamente pelos setores da administração pública para não permitir que os cidadãos possam estar devidamente informados
sobre as mesmas leis, normas e leis em vigor no país, ou seja, para impedir o acesso à informação. Por outro lado, os cidadãos não poderão estar informados sobre os contratos que o governo estabelece com os megaprojetos, diferentemente com o que tem acontecido no Malawi, Afeganistão e outros países onde os contratos são colocados na internet, permitindo o acesso desses pelos seus cidadãos. A reforma do setor público foi criada para melhorar a relação da administração pública com os cidadãos, mas fora a criação do balcão único de atendimento, o setor público não tem estado a melhorar o informe aqui apresentado reconhece algumas fragilidades desta reforma, quando se refere no ponto V.11 o deficiente controle relativamente do registro da assiduidade e pontualidade dos funcionários, apontando situações de livros de ponto rasurados com folhas rasgadas, o que não é admissível nestes dias. A bancada parlamentar da Renamo considera que já é a altura do setor público usar meios mais sofisticados de controle da assiduidade e pontualidade dos funcionários para permitir que haja uma maior produção e produtividade, de forma que o nosso PIB possa crescer e para que os cidadãos utentes possam ser melhor servidos com a implementação do cartão eletrónico de controle, que é, sem dúvidas, mais fiel e eficaz. Excelências, outro sim é o facto de vários funcionários da administração pública reclamarem a falta de promoções nas suas carreiras profissionais, como é o caso de elementos afetos às Forças Armadas de Moçambique, FADEM, a Polícia da República de Moçambique, PRM, médicos e enfermeiros, professores do ensino a vários níveis, motoristas, guardas das empresas de segurança, padeiros, funcionários da Assembleia da República, guardas e agentes do Serviço Nacional da Penitenciária, funcionários dos vários ramos da Justiça, dentre outros. Digníssimo Senhor Provedor da Justiça, o ponto V.3, que debruça sobre a desconcentração e descentralização, considera, de uma maneira em geral, o papel importante do policiamento comunitário nas comunidades, o que não corresponde à verdade, atendendo que estes elementos são selecionados pelos secretários dos grupos dinamizadores a nível das comunidades, dos postos administrativos, dos distritos e até das cidades e vilas, agindo deste modo a mando do Partido Frelimo, perseguindo e hostilizando os membros dos partidos da oposição, muito em particular aos membros da Renamo. Ademais, tem sido recorrente o excesso de zelo por parte das autoridades policiais, o que de certo modo tem posto em causa a boa relação que se pretende ter entre a administração pública e os cidadãos, chegando-se a assistir um cada vez mais crescente nível de corrupção, protagonizados pela polícia moçambicana, extorquindo os cidadãos nacionais e estrangeiros nas vias públicas, nas fronteiras, e a exigência de subornos aos condutores de veículos e vulgos chapa-sem. Os envolvimentos da polícia em atos criminais também não foram relatados neste informe. O ponto V.5 relata a participação do cidadão na gestão da administração pública, enaltece o papel dos fóruns locais na busca de soluções para o melhoramento da vida das comunidades. Esta constatação não corresponde à verdade, considerando que os conselhos consultivos de localidades, de postos administrativos e dos distritos são constituídos exclusivamente por membros do Partido Frelimo e cujos conselhos é que recebem e atribuem os vulgos 7 milhões de meticais no âmbito do Fundo de Desenvolvimento Distrital
FDD. Estes fóruns asseguram, sim, o melhoramento da vida dos militantes e membros da Frelimo através da aprovação de projetos por estes apresentados. E rejeitam liminarmente os projetos apresentados por cidadãos que se identificam com os partidos da oposição, o que contribui para a boa relação entre a administração pública e os cidadãos no geral. O que não contribui. Digníssimo Senhor Provedor de Justiça, para terminar, das 15 recomendações feitas ao longo do ano, só foram acatadas 4, pelo que gostaria de saber qual é a avaliação que faz das recomendações feitas nesse período. Tenho dito e o meu muito obrigado.